Olá, irmãos e amigos, bom dia, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui irmão Alexandre do canal Leia a Bíblia, para mais um dia de leitura da poderosa palavra do Senhor. Hoje, 9 de novembro, domingo, estamos aqui para gravar o dia de número 160, onde iremos começar o livro de 2 Crônicas, capítulos 1, 2, 3 e 4, será a leitura de hoje, e depois pularemos para o Novo Testamento, livro de Lucas, capítulo 12, do versículo 49 ao 59. Tudo bem? Leitura feita de modo alternado, Antigo e Novo Testamento, sem comentários dos textos lidos, certo? E a versão da minha Bíblia é a versão revista e corrigida. Tenham todos uma excelente leitura. Em breve estarei colocando a webcam aqui e faremos uma oração inicial, pedindo para o Senhor abençoar grandemente a nossa vida e nos dar sabedoria diante da sua palavra, certo? Agradeço as orações e todo o apoio para que possamos terminar a leitura bíblica de Gênesis a Apocalipse no prazo de um ano. Com fé em Deus, nós conseguiremos. Por isso, pegue a sua Bíblia, a sua palavra e aguardem. Vamos orar. Pai Todo-Poderoso, a Ti toda honra, toda glória e a Ti todo louvor. Digno és, Pai, de receber toda adoração. E estamos aqui, Pai, Teus servos, para ouvir, aprender e meditar a Tua palavra. Meu Senhor, fala ao nosso coração. Que a Tua voz ecoe, meu Senhor, através dessa Tua poderosa palavra, e que possamos entender qual o real significado que ela tem para a nossa vida. Nos faz, Senhor, bons leitores, bons entendedores, para que possamos, Senhor, divulgar a Tua palavra para o próximo. Abençoa, dá esses minutos, meu Pai, diante da Tua palavra, com tranquilidade. Tem misericórdia de nós, Senhor, e não permite que nada venha atrapalhar esta leitura. Nem, Senhor, fazer-nos desistir dela. Muito obrigado, Senhor. Eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, irmãos. Hoje serão 3 capítulos, começando o livro de 2 Crônicas, certo? Capítulo 1 tem como subtítulo Salomão oferece sacrifícios. Versículo 1 fala: E Salomão, filho de Davi, se esforçou no seu reino, e o Senhor, seu Deus, era com ele e o magnificou grandemente. E falou Salomão a todo Israel, aos capitães dos milhares e das centenas, e aos juízes, e a todos os príncipes em todo Israel, chefes dos pais. E foram Salomão e toda a congregação com ele ao alto que estava em Gibeão, porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Mas Davi tinha feito subir a arca de Deus de Kiriat Jearim ao lugar que Davi lhe tinha preparado, porque ele tinha armado uma tenda em Jerusalém. Também o altar de cobre que tinha feito Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, estava ali diante do tabernáculo do Senhor, e Salomão e a congregação o visitavam. E Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor, sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: Pede o que quiseres que eu te dê. E Salomão disse a Deus: Tu usaste de grande beneficência com Davi, meu pai, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra dada a Davi, meu pai, porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dai-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo, porque quem poderia julgar este teu grande povo? Então Deus disse a Salomão: Porquanto houve isso no teu coração, e não pediste riquezas, fazenda ou honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar meu povo, sobre o qual te pus rei. Sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas e fazenda e honra, qual nenhum rei antes de ti teve, e depois de ti tal não haverá. Assim Salomão veio a Jerusalém do alto que está em Gibeão, de diante da tenda da congregação, e reinou sobre Israel.
E Salomão ajuntou carros e cavaleiros, e teve 1.400 carros e 12.000 cavaleiros, e pô-los nas cidades dos carros, e junto ao rei em Jerusalém. E fez o rei que houvesse ouro e prata em Jerusalém, como pedras, e cedros em tanta abundância como figueiras bravas que há pelas campinas. E os cavalos que tinha Salomão se traziam do Egito. E quanto ao fio de linho, os mercadores do rei tomavam o fio de linho por um certo preço. E faziam subir e sair do Egito cada carro por 600 ciclos de prata, e cada cavalo por 150. E assim, por meio deles, tiravam cavalos para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. Vamos agora para o capítulo 2, tem como subtítulo: Salomão pede a Hirão, rei de Tiro, que o ajude na construção do templo. Versículo 1 fala: E determinou Salomão edificar uma casa ao nome do Senhor, como também uma casa para o seu reino. E contou Salomão 70.000 homens de carga, e 80.000 que cortassem na montanha, e 3.600 inspetores sobre eles. E Salomão enviou a Hirão, rei de Tiro, dizendo: Como procedeste com Davi meu pai, e lhe mandaste cedros para edificar uma casa em que morasse, assim também procede comigo. Eis que eu estou para edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus, para lhe consagrar, para queimar perante ele incenso aromático, e para o pão contínuo da proposição, e para os holocaustos da manhã e da tarde, nos sábados e nas luas novas e nas festividades do Senhor, nosso Deus, o que é perpetuamente a obrigação de Israel. E a casa que estou para edificar há de ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Porém, quem teria força para lhe edificar uma casa, visto que os céus e até os céus dos céus o não podem conter? E quem sou eu que lhe edificasse casa, salvo para queimar incenso perante ele? Manda-me, pois, agora um homem sábio para trabalhar em ouro, e em prata, e em bronze, e em ferro, e em púrpura, e em carmesim, e em azul, e que saiba lavrar o buril, juntamente com os sábios que estão comigo em Judá e em Jerusalém, os quais Davi, meu pai, preparou. Manda-me também madeira de cedros, faias e algumins do Líbano, porque bem sei eu que os teus servos sabem cortar madeira do Líbano, e eis que os meus servos estarão com os teus servos. E isso para prepararem muita madeira, porque a casa que estou para fazer há de ser grande e maravilhosa. E eis que a teus servos, os cortadores, que cortarem a madeira, darei 20.000 coros de trigo malhado, e 20.000 coros de cevada, e 20.000 batos de vinho, e 20.000 batos de azeite. E Hirão, rei de Tiro, respondeu por escrito e enviou a Salomão, dizendo: Porquanto o Senhor ama o seu povo, te pôs sobre ele rei. Disse mais Hirão: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que fez os céus e a terra, que deu ao rei Davi um filho sábio, de grande prudência e entendimento, que edifique casa ao Senhor e para o seu reino. Agora, pois, envio um homem sábio de grande entendimento, a saber, Hirão-Abi, filho de uma mulher das filhas de Dan, e cujo pai foi homem de Tiro. Este sabe lavrar em ouro, e em prata, e em bronze, em ferro, em pedras, e em madeira, e em púrpura, e em pano azul, e em linho fino, e em carmesim, e é hábil para toda obra de buril e para todas as engenhosas invenções. Qualquer coisa que se lhe propuser, juntamente com os teus sábios e os sábios de Davi, meu senhor teu pai. Agora, pois, que meu senhor mande para os seus servos o trigo, e a cevada, e o azeite, e o vinho de que falou. E nós cortaremos tanta madeira no Líbano, quanto houveres mister, e trataremos em jangadas pelo mar a Jope, e tu a farás subir a Jerusalém. E Salomão contou todos os homens estrangeiros que havia na terra de Israel, conforme a conta com que os contara Davi, seu pai, e acharam-se 153.600. E fez deles 70.000 carreteiros e 80.000 cortadores na montanha, como também 3.600 inspetores para fazerem trabalhar o povo.
Vamos agora para o capítulo 3, tem como subtítulo: A construção do templo começa. Versículo 1 fala: E começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no monte Moriá, onde o Senhor se tinha mostrado a Davi, seu pai, no lugar que Davi tinha preparado na eira de Ornã, o Jebuseu. E começou a edificar no segundo mês, no dia segundo, no ano quarto do seu reinado. E estes foram os fundamentos que Salomão pôs para edificar a casa de Deus. O comprimento em côvados, segundo a medida primeira, de 60 côvados, e a largura de 20 côvados. E o alpendre que estava na frente, de comprimento, segundo a largura da casa, era de 20 côvados e a altura de 120, o que, dentro, cobriu com ouro puro. E a casa grande forrou com madeira de faia, e então a cobriu com ouro fino, e fez sobre ela palmas e cadeias. Também a casa adornou de pedras preciosas para ornamento, e o ouro era ouro de Parvaim. Também na casa cobriu as traves, e os umbrais, e as suas paredes, e as suas portas com ouro, e lavrou querubins nas paredes. Fez mais a casa da santidade das santidades, cujo comprimento, segundo a largura da casa, era de 20 côvados, e a sua largura de 20 côvados, e cobriu-a de ouro fino, no peso de 600 talentos. O peso dos pregos era de 50 ciclos de ouro, e cobriu de ouro os cenáculos. Também fez na casa da santidade das santidades 2 querubins, na forma de andantes, e cobriu-os de ouro. E quanto às asas dos querubins, o seu comprimento era de 20 côvados, a asa de um deles de 5 côvados tocava na parede da casa, e a outra asa de 5 côvados tocava na asa do outro querubim. Também a asa do outro querubim era de 5 côvados e tocava na parede da casa. Era também a outra asa de 5 côvados, e estava pegada à asa do outro querubim. E as asas desses querubins se estendiam 20 côvados, e estavam postos em pé, e os seus rostos virados para a casa. Também fez o véu de pano azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pôs sobre ele querubins. Fez também diante da casa 2 colunas de 35 côvados de altura, e o capitel, que estava sobre cada uma, era de 5 côvados. Também fez as cadeias, como no oráculo, e as pôs sobre as cabeças das colunas. Fez também 100 romãs, as quais pôs entre as cadeias. E levantou as colunas diante do templo, uma à direita e outra à esquerda. Chamou o nome da que estava à direita, Jaquim, e o nome da que estava à esquerda, Boaz. Vamos agora para o último capítulo, capítulo 4, tem como subtítulo o altar e o mar de bronze. Versículo 1 fala: Também fez um altar de metal de 20 côvados de comprimento e de 20 côvados de largura e de 10 côvados de altura. Fez também um mar de fundição de 10 côvados de uma borda até a outra, redondo e de 5 côvados de alto. Cingia-o em roda um cordão de 30 côvados, e por baixo dele havia figuras de bois, que ao redor o cingiam, e por 10 côvados cercavam aquele mar ao redor. E tinha 2 carreiras de bois fundidos na sua fundição. E estava sobre 12 bois, 3 que olhavam para o norte, 3 que olhavam para o ocidente, e 3 que olhavam para o sul, e 3 que olhavam para o oriente. E o mar estava posto sobre eles, e as suas partes posteriores estavam para a banda de dentro. E tinha 1 palmo de grossura, e a sua borda foi feita como a borda de um copo ou como uma flor de lis, na capacidade de 3.000 batos. Também fez 10 pias e pôs 5 à direita e 5 à esquerda para lavarem nelas. O que pertencia ao holocausto o lavavam nelas, porém o mar era para que os sacerdotes se lavassem nele. Fez também 10 castiçais de ouro, segundo a sua forma, e pô-los no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também fez 10 mesas e pô-las no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também fez 100 bacias de ouro. Fez mais o pátio dos sacerdotes e o pátio grande
como também as portadas para o pátio e as suas portas cobriu-as de cobre. E o mar pôs ao lado direito para a banda do oriente e para o sudeste. Também Irão fez as caldeiras e as pás e as bacias. Assim acabou Irão de fazer a obra que fazia para o rei Salomão na casa de Deus. As 2 colunas e os globos e os 2 capitéis sobre as cabeças das colunas e as 2 redes para cobrirem os 2 globos dos capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas. E as 400 romãs para as 2 redes, 2 carreiras de romãs para cada rede, para cobrirem os 2 globos dos capitéis que estavam em cima das colunas. Também fez as bases e as pias pôs sobre as bases, o mar e os 12 bois debaixo dele, semelhantemente os potes e as pás e os garfos e todos os seus utensílios. Fez Irão Abi ao rei Salomão para a casa do Senhor de cobre purificado. Na campina do Jordão os fundiu o rei na terra argilosa, entre Sucote e Zereda. E fez Salomão todos esses objetos em grande abundância, porque o peso do cobre se não esquadrinhava. Fez também Salomão todos os utensílios que eram para a casa de Deus, o altar de ouro e as mesas, sobre as quais estavam os pães da proposição, e os castiçais com as suas lâmpadas de ouro finíssimo, para as acenderem segundo o costume, perante o oráculo. E as flores e as lâmpadas e os espevitadores eram de ouro, do mais perfeito ouro, como também os garfos e as bacias e as taças e os incensários de ouro finíssimo. Quanto à entrada da casa, as suas portas de dentro da santidade das santidades e as portas da casa do templo eram de ouro. Aleluia, glória a Deus. Leitura dos capítulos 1, 2, 3 e 4 do livro de 2 Crônicas concluída. Vamos agora pular para o Novo Testamento, onde nós iremos ler o livro de Lucas, capítulo 12, terminar o capítulo 12, lendo do versículo 49 ao 59. Tem como subtítulo: Jesus traz fogo e dissensão à terra. Versículo 49 do capítulo 12 diz: Vim lançar fogo na terra, e que mais quero, se já está aceso? Importa, porém, que eu seja batizado com certo batismo, e como me angustio até que venha a cumprir-se. Cuidais vós que vim trazer paz à terra? Não, vos digo, mas antes dissensão, porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a sua nora, e a nora contra a sua sogra. E dizia também a multidão: quando vedes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis: lá vem chuva, e assim sucede. E, quando assopra o vento sul, dizeis: haverá calma, e assim sucede. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu, como não sabeis, então, discernir este tempo? E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, vais com teu adversário ao magistrado, procura livrar-te dele no caminho, para que não suceda que te conduza ao juiz, e o juiz te entregue ao meirinho, e o meirinho te encerre na prisão. Digo-te que não sairás dali, enquanto não pagares o derradeiro ceitil. Aleluia, glória a Deus. Leitura concluída. Para a honra e glória do nome do Senhor, vamos agora orar agradecendo a Deus. Pai, nós queremos te agradecer pela leitura da tua palavra e vem, meu Pai, abençoar este dia. E possamos ter um domingo de paz. E, meu Senhor, possamos ir para a tua escola bíblica dominical. Eu creio que muitos já foram, assim como também, meu Pai, cultuar mais tarde, para a honra e glória do teu nome. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Nos perdoa pelos nossos pecados e nos ensina a viver uma vida de acordo com a tua palavra. Eu te oro, Pai Santo, e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, irmãos. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Vamos aqui para o nosso plano de leitura.
Dia de número 160, segundo livro de Crônicas, capítulo 1, 2, 3 e 4. Foi a leitura de hoje. Depois terminamos Lucas 12, do versículo 49 ao 59. Hoje, domingo, 9/11 de 2025. Amanhã, se o Senhor permitir, estaremos aqui gravando mais um dia. Tenham todos um excelente domingo. Até amanhã, se Deus quiser.